Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso AluCast. Esse episódio faz parte da série de comemorações que estamos fazendo pelos 30 anos da Aluforte. Vamos tratar hoje de assuntos muito relevantes para a sua obra, a escolha da esquadria certa, as normas técnicas que devem ser cumpridas para atender o desempenho esperado de uma esquadria de alumínio. Também vamos falar sobre os erros e acertos comuns numa obra de alto padrão. E para esse assunto tão relevante, para esses assuntos tão importantes, temos a participação do professor Ricardo Câmara, do nosso coordenador do departamento técnico, Ricardo Amaral. Falando um pouquinho da Aluforte, a Aluforte, esse ano de 2025, comemora 30 anos de história. Uma empresa idealizada lá em 95 pelo senhor Onasir Conceição, já desde o início com a preocupação de trabalhar com produtos de alto padrão, com produtos diferenciados para o mercado local. Na época, não existiam distribuidores que trabalhavam com produtos acabados e a Aluforte foi uma pioneira no trabalho com esses produtos na região, principalmente na região oeste do Paraná, na sequência Santa Catarina, Rio Grande do Sul e, posteriormente, para os demais estados do Brasil. Esse ano de 2025 é um marco para nós, porque nós demos início a uma ampliação muito importante onde nós vamos mais do que dobrar a nossa capacidade de estrutura, a capacidade de armazenamento de material, atendimento, mais treinamento para os nossos clientes. No ano de 2022, nós inauguramos a nossa filial em Santa Catarina, na cidade de Palhoça. E aqui, quando nós iniciamos os trabalhos em Santa Catarina, iniciamos numa estrutura de aproximadamente 500 metros quadrados, que era um início de trabalho. E nesse ano de 2025, nós mais do que dobramos também. Hoje nós estamos numa estrutura superior a 1.200 metros, estamos ampliando o nosso showroom, colocando mais estoque, dando mais condições para o nosso cliente ter produtos de qualidade para atender as obras de alto padrão. E puxando um gancho já em tudo isso, o objetivo nosso hoje é tratar justamente do alto padrão, que é o que tem sido a grande vitrine e tem sido o grande objetivo dos principais fabricantes, em várias conversas que estamos tendo. E eu já quero aproveitar agora, já engatar o primeiro assunto e fazer a primeira pergunta para o Ricardo, que está conosco aqui. Ricardo, você roda o Brasil todo, você tem andado por vários estados e visto o que tem acontecido no mercado da esquadria. Então vamos já pegar o primeiro assunto. O que você tem visto, ou como que você tem analisado o trabalho do fabricante lá no início da obra, na primeira reunião com o cliente, no primeiro tratamento com o cliente lá na obra sobre a especificação correta da esquadria de alumínio? Então, Carlos, primeiro eu queria agradecer o convite da Aluforte, estar aqui hoje falando de esquadria de alto padrão é muito importante, é um trabalho que a gente vem falando incansavelmente e tem surtido muito efeito, As pessoas estão cada dia mais entendendo um pouco mais sobre normas, sobre esquadrias e tendo essa tendência, essa maturidade também. Você tocou num assunto muito importante sobre a questão do serralheiro, Eu venho falando nos treinamentos a importância de cada vez estarmos mais próximo da obra, cada vez chegarmos na obra com mais antecedência. Por muitos anos tivemos essa diferença muito grande entre projeto, execução e depois a contratação do serralheiro. O serralheiro sempre chegou muito atrasado. E quando ele chega atrasado, fica uma questão muito grande de falta de caixa para se fazer uma obra, porque aquele sonho que tinha no início de fazer uma boa esquadria já caiu por terra pela questão financeira. Outra questão também dele chegar muito atrasado, ele não consegue especificar uma obra certa. Então ele tem que fazer aquilo que dá, e aquilo que dá muitas das vezes não era realmente o esperado para essa obra, e o cliente acaba aceitando isso porque é a única opção que tem. Então a gente viu aí uma divergência muito grande no mercado entre o cliente fazer uma esquadria simplesmente pela necessidade, não pela especificação. E então a gente vem falando muito o seguinte: quanto antes o serralheiro conseguir chegar antes na obra, ele tem que estar na concepção do projeto.
ele tem que estar literalmente do lado do arquiteto com a caneta na mão ali fazendo os primeiros rabiscos. Porque se o arquiteto entender que o serralheiro ele é peça fundamental desse projeto, a gente vai conseguir fazer uma especificação dentro da norma técnica, trazendo conforto, qualidade, estanqueidade, que é o certo. Eu escutei uma frase ontem que é bem interessante, que nós olhamos o mundo pela janela, mas nós não olhamos a janela. Né? Então a janela é apenas parte do nosso olhar, mas ninguém está olhando para a janela. Mas as pessoas olham para o piso, louça, metais, mas a janela não olha. Então assim, o construtor hoje, o consumidor final principalmente, né, ele tem que entender que a esquadria é fundamental para ele ter um conforto, uma qualidade, uma eficiência, uma beleza, assim como ele escolhe uma louça, um piso, um metal. Então, o profissional hoje, respondendo a sua pergunta, ele tem que estar atento de cada dia estar mais próximo do cliente e chegar na hora certa. A questão do arquiteto que você tinha comentado, né? Até eu vou colocar o Ricardo na conversa aqui, o Ricardo Amaral, nosso coordenador do departamento técnico, porque esse é um trabalho a várias mãos, né, Ricardo e Ricardo Amaral, porque o arquiteto, muitas vezes, ele, obviamente, o projeto muito bem desenvolvido, muito bonito, muito vistoso, mas a funcionalidade dele ela vai depender do trabalho do fabricante junto com esse arquiteto, com esse especificador, para que o produto faça sentido, primeiro, na obra, e segundo, ele atinja o objetivo dele, né? E a gente tem visto, né, Ricardo? A gente agora no mês de outubro nós temos um evento muito importante em Cascavel, voltado para o público dos arquitetos, justamente para poder fomentar isso, né, Ricardo? Eu acho que eu gostaria até que você falasse um pouquinho sobre isso, até para compor o que o Ricardo comentou agora, o Câmara comentou agora, sobre essa questão mesmo da importância, né, do envolvimento do todo na obra. Bom, bom dia, Carlos. Bom dia, professor Ricardo. O Ricardo sempre foi cirúrgico em relação ao abismo que sempre existiu em relação ao engenheiro, o arquiteto e o serralheiro, né? E aí, o chegar atrasado é prejuízo para o usuário, né? Para o cliente final, aquele que sonhou em construir a sua casa. Então, veja bem, né? Um exemplo, né? Se tiver um barulho muito alto pelo lado de fora, a primeira coisa que quem está do lado de dentro vai fazer é o quê? Fechar a porta, fechar a janela. E se ela não tiver uma boa acústica, não for pensado nisso, e que a localização dessa... Isso não vai funcionar, o barulho vai ser bem pouco atenuado ali. Então, a ideia até desse meeting que a gente vai estar fazendo em Cascavel é realmente trazer o arquiteto e o engenheiro para perto desse mundo de esquadrias, né? Sim. É uma pena que as faculdades falem tão pouco, quase que nada às vezes, de esquadrias. Tanto arquitetura quanto engenharia, né? Fala-se muito pouco. E aí eles fazem a concepção na hora de estar fazendo o desenho da planta, do corte, pensa-se muito ali no espaço que vai deixar a porta do banheiro, o vaso sanitário, o projeto hidráulico, e acaba esquecendo do projeto de esquadrias. Né? Isso. E às vezes nem conversando até com o cliente sobre o setor, sobre a esquadria, sobre a importância, o conforto, a acústica. Até a gente sabe que uma esquadria muito bem desenvolvida ajuda também na questão da economia da energia. É uma série de benefícios, né? Então, eu acho que esse meeting em Cascavel, que vai estar acontecendo, é para a gente estar trazendo realmente o engenheiro, o arquiteto, para perto de nós, né? Nós que trabalhamos nesse setor, e também para que ele tenha uma conversa mais vezes, estudar, ter curiosidade sobre esse setor, né? Que vai estar... Ele está desenvolvendo a casa para o cliente dele, então, assim, ele precisa entregar toda a parte da construção 100% para o cliente, né? Satisfatória para o cliente, né? E hoje a gente sabe que a esquadria em si, ela tem N benefícios que vai contribuir para que essa obra seja estética, benéfica, né? Para o cliente ali. E a pergunta, até a pergunta tema desse primeiro assunto por que escolher esquadrias de alumínio para obra de alto padrão? Né? Sim, ótimo. Quando a gente fala em alto padrão, nós pensamos em obras de alguns milhões de reais. E na tua opinião, Ricardo, por que o cliente deve optar por uma esquadria de alumínio numa obra de alto padrão? Eu vou até responder essa pergunta, até trazendo um pouquinho, antecedendo um pouquinho esse assunto.
Olha só o que o Ricardo acabou de comentar, né? Nós temos lá o projeto do arquiteto, nós temos o projeto da arquitetura, da engenharia, a gente tem o projeto elétrico, hidráulico, mas a gente não tem o projeto do alumínio. Olha só que interessante que a gente está falando. Quando vai se construir, fazem vários projetos para compor uma obra. Sim. E a esquadria ela está ali apenas como um elemento, mas ela não está ali como um projeto. E aí a gente pega muitas das vezes, né? O Ricardo está muito mais antenado com isso, pega um projeto, um caderno de esquadria onde está escrito janela. Janela e medida. Mas qual é a especificação que houve para essa janela? Então eu acho que entendo o seguinte, para a gente poder entender um pouco esse mercado de esquadria de alto padrão, a gente precisa entender e levar essa informação para frente, que o nosso produto é um produto de especificação, a gente não pode ficar de fora desse contexto da arquitetura. Como o Ricardo bem disse, na faculdade não se fala de alumínio, é zero o que fala lá, é até insignificante, porque assim não dá nenhuma base. E acaba que nós, né, que estamos na ponta da esquadria, levando essa informação para a arquitetura, que é um excelente trabalho, uma boa proximidade, o MIT faz isso muito bem, mas só que tem um detalhe, a gente precisa unir essa informação com a arquitetura e com o fabricante de alumínio. Né? Porque nós temos a ponta, vocês como distribuidores, fabricante e lá o arquiteto ou engenheiro. Então são informações importantíssimas, um triângulo ali importantíssimo para a gente começar a falar de alto padrão. E antes mesmo de responder essa pergunta, Carlos, eu queria deixar no ar uma coisa muito importante. Fazer esquadrias de alto padrão. Você precisa ser alto padrão. Você precisa fazer muito bem feito o que você faz hoje. Muita gente me procura e fala assim, Ricardo, eu quero um treinamento, eu quero uma consultoria porque eu quero trabalhar com esquadria de alto padrão. Então não é eu quero trabalhar, é eu posso, eu tenho estrutura, eu tenho condições para isso, eu não estou falando condições financeiras, condições de maturidade, de entender qual é o produto, para que o produto, quem é o público e como que nós vamos proceder com tudo isso. Porque nós não estamos vendendo mais uma esquadria por metro quadrado, quando a gente fala por alto padrão, nós estamos vendendo uma esquadria por especificação. Então, muitas das vezes, o cliente vai sonhar com um valor, mas o outro entrega é muito maior. Então, assim, tem que ter uma maturidade de todas as partes. Então, assim, o escolher esquadria de alto padrão, eu acho que ele vai pelo contexto, né, do cliente querer uma casa melhor, com mais conforto, com mais qualidade. Mas isso não está, vão ser atribuído apenas numa casa bonita, bem pintada, com uma boa iluminação e um piso bonito. Eu digo o seguinte... Eu mostro muitas das vezes em palestra foto de uma casa de alto padrão e faço uma pergunta e reflexão para as pessoas. O que chamou mais atenção nessa foto? Com toda sinceridade, eu queria que vocês olhassem a foto. Aí um fala assim, poxa, a piscina. O outro fala assim, o sofá. O outro fala, poxa, a iluminação. O LED do degrau. E eu falei assim, então, gente, a nossa esquadria não está sendo vista. Porque se você olhar para uma casa de alto padrão, o corrimão da piscina talvez chame mais atenção do que a nossa esquadria. É porque as pessoas ainda não entenderam qual é a eficiência e o papel da esquadria de alumínio dentro de uma casa, principalmente quando estão falando de alto padrão. Então, quando o cliente lembra da nossa esquadria, quando dá uma ventania muito forte, ele fecha a esquadria. Aí, se o vento passar, ele percebe que a esquadria não é tão boa. Ou se entrar água. Mas... na boa parte do tempo, a esquadria está até aberta. Então, assim, o cliente precisa entender que o alto padrão, a esquadria em si, ela tem que ser especificada porque ela é parte do resultado final do investimento da obra dele. Ricardo, eu não sei se foi numa conversa contigo que eu tive ou foi com o Tavares, agora não vou me recordar. Mas teve uma situação que foi falado sobre a importância de você envolver a esquadria na arquitetura de interiores. Sim. Eu não lembro se foi contigo e tal. Eu achei muito interessante essa fala, porque até então a gente tratava a esquadria como um produto da arquitetura ou da própria engenharia. Isso. A partir do momento que você traz isso para a arquitetura de interiores e conversa com o projeto do arquiteto de interiores, tudo faz muito mais sentido para a obra no final das contas. Exatamente. E uma coisa interessante que você falando isso, por que na arquitetura de interiores, né? Porque nós temos lá a estética, nós temos a bitola do perfil, se vai ser algo mais minimalista ou mais robusto, vai ter uma folha maior ou menor, isso está dentro de uma parte decorativa também, né? Sim. E aí uma coisa que aconteceu pouco tempo num treinamento, onde eu fui ministrar, e no showroom tinha uma porta com 3 puxadores.
Aí eu olhei aquilo dali, fiquei quieto e levei isso para dentro da sala de aula. Aí eu fiz uma pergunta, né, para os serralheiros. Eu falei assim, vocês vendem puxador na porta? Vendo? Quantos puxadores? Todo mundo riu. Ah, um só. Aí eu falei, sim, um só. Mas qual o tamanho do puxador? Ah, 80, 1 metro. Aí eu comecei a dar algumas ideias de falar assim, gente, já percebeu que a esquadrinha nossa é um elemento decorativo muito importante? Acabamos de ver lá no show 1 uma porta com 3 puxadores. Por que 3 puxadores? Ninguém precisa de 3 puxadores para abrir uma porta. Só que a porta ficou imponente com 3 puxadores. E o cliente pagou 2 puxadores a mais para ter uma estética. Olha só. Aí a pergunta é, quanto que a gente está deixando de ganhar por falta de ofertar um produto diferente, um produto inovador, e muitas das vezes é só uma ideia diferente. Exatamente. Então eu concordo que a esquadria de alumínio ela tem que estar, sim, na parte de decoração de interiores, ela tem que ir para a arquitetura, para ser entendida, e ela tem que ir para a engenharia para poder ser percebida em termos de resistência, de cálculo estrutural e principalmente da questão de vedação e de acústica. Então todos esses setores, né, juntando o nosso, são responsáveis por uma esquadria de alto padrão. Então a esquadria de alto padrão está envolvendo muitos critérios que a gente realmente tem que levar em consideração, que não são poucos e são importantíssimos. E hoje ainda é deixado para trás. Não simplesmente fechar um vão, né? Fechar um buraco na parede Isso aí, e tal, né? Exatamente. E é uma questão, né, Ricardo? A gente tem pego vários projetos, isso é uma coisa que chama muita atenção, sabe, Câmara? Porque o que tem acontecido? Os nossos clientes, eles ainda, ou não vou generalizar, mas uma parte importante ainda não conseguiu visualizar a importância do envolvimento completo na obra, quer dizer, de estar na obra e não simplesmente pegar um levantamento ou um projeto enviado por alguém e dar um Ctrl+C, Ctrl+V e encaminhar para nós. Sim. Nós temos recebido vários projetos que não vem quadro de esquadrias ou quadro de esquadrias que não faz o menor sentido com a obra. São situações, né? Acho que o Ricardo até pode abordar um pouco isso, até para ajudar o nosso amigo que está nos acompanhando, o nosso cliente, parceiro, para poder também entender um pouco e talvez ajudar a mudar um pouco essa realidade lá na ponta. Sim. Carlos, a gente já recebeu, por exemplo, projetos de construtoras onde exatamente foi dado um Ctrl+C, Ctrl+V na tabela de esquadrias, ou seja, aquela tabela de esquadrias ela nem pertencia àquela obra. Não fazia sentido Eu nenhum. falei, gente, olha só o desinteresse e o descaso com a esquadria. E quando a gente fala de esquadria de alto padrão, olha o tamanho da lacuna que existe dentro da Faculdade de Engenharia de Arquitetura sobre esse nicho de esquadrias, né? Nesse mundo de esquadrias. Então, quando a gente fala de alto padrão, a gente sempre pensa na residência, por exemplo. Mas o alto padrão ele pode estar num restaurante. Isso. Né? Por exemplo, esses tempos eu fui num restaurante com a minha família, e um restaurante de alto padrão, assim. Mas tinha uma porta lá que ela era exatamente 12 metros por 3,5 de altura. E foi especificada uma porta lá, numa linha 30, numa linha 25, né? Com poucas folhas. E os perfis da altura, por exemplo, foi utilizado perfis de janela. E aí, a Cascavel, região 5, muito vento, né? Sim. E tava no segundo piso, né? O restaurante de alto padrão. E enquanto ventava, chacoalhava demais e passava o vento ali. E aí meu filho brincando ali, ele começou a balançar e chacoalhar aquilo, né? Ele tem 4 anos. Eu falei, olha, sai de perto dessa porta aí. Mais prudente, né? Você perto dessa porta. E aí o dono do restaurante escutou. Ele falou, não, mas aqui ele balança assim mesmo, mas nunca caiu. É normal, né? É normal. Eu falei, olha, aí eu abordei ele, falei, olha, eu trabalho com isso, então, infelizmente, sua porta aqui precisa dar uma melhorada e muito aqui, as questões de reforço aqui. E aí ele falou, pois é, ele me contou a história, olha que interessante, eu recebi 2 orçamentos. E valores semelhantes. Mas, segundo com quem se fechou, eu ia ter menos perfil nessa esquadria, mais visibilidade de vidro, e ele me convenceu que aqui... Quer dizer, o serralheiro, ele sabe do alto padrão, mas ele não está acompanhando. Isso. Ele não desenvolveu junto com a esquadria, ofertou algo que ele achou que seria... atenderia ali. E aí eu falei para ele, olha, eu não tô brincando, eu não gostaria do meu filho aqui perto dessa esquadria. Um detalhe, mais 1,5 metro, essa porta estava no segundo piso, era uma sacada. Sim. Caso desse, por exemplo, uma carga de vento negativa, essa folha ia para fora, para a rua.
Então, Que olha o loucura. perigo, né? Sim. Então, eu acho que o alto padrão, sem a palavra segurança, sem você estudar, ele não combina, ele não vai atender o cliente. Então, assim, o alto padrão a gente precisa, é um mercado grande, não é só residência, como eu falei, é o Sim. restaurante, é a farmácia, é as empresas que querem uma construção mais imponente, é um escritório de advocacia, por Sim. exemplo, é uma clínica médica. Então, o alto padrão, ele não está só em residências, ele está em tudo isso. E você tem uma circulação grande de pessoas nessas construções. Ó, e olha uma coisa interessante, quando a gente está falando do alto padrão e a gente está falando desse conforto, que nem você falou, é num escritório, numa casa, num comércio, nós estamos falando também e quanto isso pode resultar de venda para esse comércio. Se você está num restaurante que você tem um conforto acústico, que você está num restaurante com conforto térmico, com você que já entende de alumínio, vê que aquela esquadria segura, você se sente mais confortável, você fica mais tempo nesse ambiente. Agora você estava ali com seu filho, com a sua família e vendo que aquela porta podia trazer ali um acidente, né? Uma tragédia anunciada. Já é um ambiente que você não quer estar. Então, assim, olha como carece a informação de quem ofertou o produto e de quem comprou o produto, né? Porque essa é uma obra que possivelmente não teve uma especificação de um profissional, mas teve lá o serralheiro que muitas das vezes deu o orçamento para fechar e não para atender uma necessidade. E o que está acontecendo muito isso hoje, o serralheiro fechando a obra para poder ganhar aquele projeto. Mas ele não parou e não conversou. Uma coisa bem interessante que eu venho conversando e vai de comum acordo que a gente está falando, o profissional hoje ele precisa fazer uma leitura do cliente. Quando ele entrar numa obra, ele precisa entender quem é o cliente, potencial do cliente, o motivo daquela obra, qual o objetivo daquela obra, para quem vai circular naquela obra, para depois eu começar a falar que bitola, qual o sistema, o que eu vou aplicar ali, qual o tipo de vidro, né? A norma técnica aí dos vidros tiveram alteração, agora a 7199 foi muito clara em dizer sobre aplicações de vidro temperados e laminados em determinados lugares. Então, assim, a pergunta é, será que o profissional ele está pronto? Porque, assim, quando o cliente vem, o cliente quer uma esquadria, mas cabe nós profissionais fazermos uma bateria de perguntas para poder entendermos o seguinte, em que nível que esse cliente está. Então, assim, eu vou até fazer um paralelo aqui de algo bem desconecto do nosso assunto, mas eu acho que ele é um ensinamento muito grande. Eu estava uma vez na Bahia fazendo um treinamento, na feira, na verdade, inclusive foi na Saivetro, e eu fui dar um passeio, né? E na época o Uber não estava muito ativo, e eu simplesmente contratei um taxista para ficar rodando comigo lá o dia todo. E o cara batendo papo, levando a gente lá. E teve um determinado momento que eu fiz uma pergunta que hoje eu entendo que ela foi até contraditória ao que eu aplicava. Eu falei para ele assim, me leva num restaurante que seja bom e tenha um preço acessível. Eu falei isso naturalmente, como qualquer consumidor faz. Mas não é o que a gente prega no dia a dia. A gente prega produtos de qualidade que a gente sabe que o preço nunca vai ser aquele que a gente sonha, né? E aí o interessante é que o taxista ele me deu, sem querer, uma aula de vendas, que ele parou o carro e falou assim, Ricardo, te levo sim, com certeza. Mas quanto você está disposto a pagar por esse almoço? Cara, pergunta sensacional. Pergunta que eu levei para minha vida. Porque eu tenho que entender o seguinte, quando eu vou vender uma esquadria para você, quanto você está disposto a investir nessa esquadria? Você vai comprar um carro, você já tem uma determinação de até quanto você vai gastar. E geralmente quando a gente entra, a gente ainda gasta mais do que a gente cogitou, porque a gente encontrou e foi notificado de coisas a mais. E eu falei, poxa, na época eu falei R$120, em 2016, 120 era um baita do almoço, né? E ele falou, vou te levar no lugar, você vai pagar mais ou menos isso, vai ficar super satisfeito. Fui nesse restaurante, maravilhoso restaurante, e eu me senti muito confortável, muito bom, a comida muito boa. E quando eu voltei com a pulga atrás da orelha. Eu falei, a aula de vendas não terminou, ainda tem mais história. E assim, com a gente que é comercial, a gente que é técnico, é muito interessante que a gente entra num lugar, a gente não olha o lugar, a gente olha a esquadria, né? A gente fala, vai cair, não vai cair, tá certo, tá errado, né? Será que eu sento do lado dessa Será que eu fachada, sento né? aqui? Será que meu filho pode brincar ali? Exatamente. E a minha filha fala muito assim, pai, esse guarda-corpo que eu posso encostar? Aí eu vou lá e falo assim, esse pode. Então, assim, eu voltei pro carro e falei com ele assim, Anderson, o nome dele, eu falei, Anderson, eu te fiz uma pergunta de quanto é um restaurante bom
e te dei um valor médio. Você me respondeu isso com muita maestria. Então isso significa que você responde isso, você me fez uma pergunta com muita maestria. Isso significa que você faz essa pergunta para todo mundo. Ele falou sim. Eu falei, qual é o ticket médio? Aí ele riu para mim e falou R$1.200. Olha só. Aí eu falei, então eu comi quentinha, né? Você comeu quentinha. Olha, Então assim, essa para mim foi um baita de um restaurante. O público daquele restaurante, eu era o público daquele restaurante. Uhum. Mas existe o restaurante que eu talvez não seja o público e o público desse outro restaurante paga os 1.200. E aí eu preciso saber o seguinte, será que eu estou realmente colocando as perguntas na mesa certa para o cliente na hora de vender a obra? Ou eu estou pegando um projeto que nem você recebeu e fazendo um cálculo e entregando qualquer coisa? E aí depois, quando você vai lá fazer a medição, o que mais acontece, a gente vê que não faz sentido nada daquilo que estava escrito. Mas a pergunta ela é muito importante. Para quê e por quê? Para que essa janela? Por que essa porta? Qual o objetivo dela ser alta? Qual o objetivo dela estar baixa demais? Você vai botar uma persiana integrada, o vão está com 2.100 milímetros, não faz sentido. Então eu acho que o serralheiro ele precisa, antes dele ter essa pressa de dar o orçamento, ele precisa fazer uma investigação do objetivo daquela obra. E quando ele começar a fazer isso, ele vai deixar claro para o cliente o nível de conhecimento dele e o quanto ele pode ofertar de produto diferente. Eu acho que está faltando muito essa maturidade também do profissional de questionar. E não só pegar um orçamento. Eu até gravei um vídeo há pouco tempo falando, os serralheiros estão virando uma máquina de fazer orçamento. Eles recebem 10 propostas, fazem 10 orçamentos, entregam 10 orçamentos. E daqui a pouco pegam mais 10. Mas e a taxa de conversão? Está convertendo quanto? Eu preferia fazer um orçamento por dia e fechar um do que fazer 10 por dia e nem ligar para o cliente para saber se eu vou fechar. E tem um segundo fator nessa questão que eu tenho percebido nas visitas e viagens, conversando com o cliente, é a capacidade baixa de prever os problemas de obra. Sim. Ou seja, você precifica, fecha, mas você não prevê um MUNC, você não prevê uma ventosa especial, você não prevê que tem que levar um vidro lá numa determinada altura. E isso tudo faz com que o acabamento, a qualidade da obra vá se perdendo. Isso. Então, eu ia colocar um fecho cremona top de linha. Vou ter que colocar um fecho concha, porque o fecho cremona não dá para colocar, porque eu afoguei o meu custo e eu perdi. Então, isso tudo acontece muito. Muitas vezes nós vendemos, aqui na Aluforte, nós vendemos o produto, especificamos, obviamente, através dos projetos que são mandados, do departamento técnico, e nós mandamos para o cliente. O retorno é, tira isso, tira aquilo, troca exatamente isso por isso. Isso é um problema, porque a obra, nós vendemos aqui obras, casas de 17, assim, os clientes, o valor das casas é 17, 20, 25, 30 milhões. De repente você vai fazer uma visita na obra e você vê que lá está com, ao invés de ter uma cremona, está com um fechinho concha. Isso também é um problema. E nem foi ofertado isso muitas vezes para o cliente, né? O cliente não teve nem a possibilidade de escolher o que é melhor para ele. Falta de informação. Isso aí. Exatamente. Então, e até para complementar isso que você falou, até para você, para sua outra pergunta, a pergunta, eu acho que tem que ficar aí na cabeça de todo mundo que está assistindo, vai assistir esse conteúdo. Será que eu estou preparado para fazer o que o mercado está pedindo para a gente? A gente vê o seguinte, quando a gente fala de esquadria de alto padrão, todos os dias a gente está estudando, todos os dias estão vindo desafios, todos os dias estão vindo projetos para você que você tem que analisar se ele passa dentro lá do mapa de isopleta, dentro do mapa de desempenho. Todo dia você tem que ver se essa esquadria vai dar uma segurança. A gente está com uma preocupação muito grande aqui na base, e aí é o que vocês falaram. Esse orçamento está indo para a mão do profissional. O profissional muitas das vezes também não está buscando essa informação em conjunto com a gente, que muitas dessas informações, vocês do departamento técnico, o Ricardo principalmente, já dá essa informação, às vezes não busca, e também ele não sabe transmitir isso para o cliente. Repara que a gente está fazendo uma venda por detrás do muro. Vocês estão aqui especificando algo para atender a necessidade, tem um muro aqui no meio e o cliente está recebendo essa informação. Eu uso até um paralelo, o seguinte, é você tentar vender uma esquadria de alto padrão para mim e uma esquadria de alto padrão para minha mãe. Minha mãe ela vai olhar se a cor é bonita, se ela funciona bem, é o suficiente. E se o preço cabe no bolso. Entendeu? Que é o natural de uma pessoa que não tem um conhecimento técnico. E eu já vou te fazer perguntas.
essa porta não vai balançar, essa porta não vai ter problema, não vai entrar água, como é que vai ser a questão da acústica dessa porta? Eu vou te fazer perguntas totalmente diferentes. Mas se não tem essa informação no meio, ela só chega à janela para o consumidor final. Aí o consumidor fala assim, ó, ficou caro, faz menos, tira isso, diminui isso. E muitas das vezes o profissional aceita isso, mas não leva a informação. Então por isso que o estudo não pode ser só da base. O estudo tem que ser também do intermediário e tem que chegar o estudo lá no cliente. Então eu estou falando que quem tem que receber esse estudo? O serralheiro tem que buscar e ele tem acesso a vocês o tempo todo. Né? E o mais importante, tem treinamento dentro do departamento de vocês, de treinamento, tem a informação técnica de especificação. Ele tem que pegar isso como um argumento de venda e negociação, para ele poder saber vender melhor o produto dele. Ele tem que dar essa aula para o cliente dele e ele tem que dar essa aula para o arquiteto também. Então, olha como que o serralheiro é uma chave importantíssima no nosso negócio. E a pergunta que fica para o serralheiro, será que ele conhece essa importância dele dentro da serralheria? Porque se ele conhecer, ele muda a chave da venda. Se ele entender que a informação técnica, o conhecimento faz ele vender obras que talvez ele mesmo nem sabia que ele poderia vender, mas se ele fizer isso, se ele entender isso, ele vai ter que ir lá na raiz, buscar informação, ter base e poder argumentar isso com o cliente. Aí a gente começa a falar de alto padrão. Aí a gente começa a atingir o cliente que fala, é isso que eu queria. Porque o cliente também não sabe o que ele quer. E aí nós partimos dessa informação para aquilo que realmente a gente pode trabalhar na obra, né? Sim. Então eu já vou partir para o segundo assunto aqui, que são as tendências em esquadrias de alumínio para a arquitetura. Sim. Nós falamos do minimalismo, nós falamos dos trilhos embutidos, né? Como que você tem analisado toda essa evolução? Porque o minimalismo é algo, dentro da esquadria de alumínio, é algo recente, Isso. coisa de, não sei se tem 10 anos. Sim, bem novo. Que é bem recente, né? Como que você tem visto isso, Ricardo? A evolução, novos produtos, como você viaja muito, como que você tem analisado essa questão aí? Então, Carlos, acho que tem alguns parâmetros para isso, né? Tudo no nosso mercado ele vem de uma moda, né? A gente, quando fala do minimalismo, tudo vira minimalista. Então, aí a pessoa se apega ao minimalismo, que é muito legal, é muito bonito, traz uma resistência para quem não conhece. Quando estamos trabalhando com um sistema, a gente tem uma visão mais limpa, mais fininha do alumínio visualmente, mas em termos de resistência mecânica nós temos até mais, né? Então as pessoas às vezes confundem o minimalismo com produto mais frágil. Pelo contrário, né? Nossos cálculos indicam para a gente que ele é mais resistente, obviamente feito com responsabilidade. E o minimalismo ele virou uma tendência muito grande, assim como as portas gigantes viraram uma tendência muito grande. E eu vejo agora, andando aí pelo Brasil todo, que nós vamos sair um pouco dessa parte de esquadrias grandes no vertical e nós vamos voltar para o horizontal. Nós vamos ter esquadrias mais largas e com menos altura. É porque se a gente analisar tecnicamente, nós temos limites nas nossas esquadrias muito altos. E a gente também tem um problema de logística, você até comentou isso. O serralheiro vende uma porta lá de 6 metros, às vezes nem pode fazer isso, e ele não pensa na logística dele de chegar lá. E aí, quando ele vai fazer a instalação, isso tudo volta como custo para ele, aí começa os arranjos dentro da obra que a gente vê. Então, eu vejo o seguinte, hoje nós estamos tendo aí as tendências, que para mim é fundamental, que vocês estão trabalhando muito aqui, é o trilho calha. O trilho calha, para mim, ele é simplesmente a chave para entrarmos na obra no momento certo. Porque o trilho calha nos obriga a entrar na fundação, nos obriga a entrar no concreto. Então, o trilho calha eu acho algo importantíssimo. O minimalista está trazendo cada vez mais segurança, cada vez mais fineza para a obra, o design da obra está ficando mais bonito. E a gente tem também que se atentar nesse composto que nós temos aí algumas tarefas para entender a esquadria. A esquadria vem de especificação, vem de sistema, tá? Vou até inverter. Sistema, a especificação, o conhecimento técnico, a esquadria, o componente, o vidro e principalmente a fabricação e a instalação. Eu citei 8 paralelos aqui que se a gente for esmiuçar aqui vai dar mais.
Não pense que a esquadria é homologada, é um sistema, é qualidade, ele vai dar um resultado sensacional na obra, porque se o nosso parceiro serralheiro não vir buscar um treinamento com vocês, não vir buscar capacitação, ele vai fazer uma esquadria errada, ele vai cortar errado, ele vai montar errado, ele vai instalar errado. E tudo isso envolve a qualidade final da esquadria. Então, assim, o mercado está numa mudança muito grande. A gente tem que aproveitar muito, porque o cliente não conhece o nosso produto. Então, se eu tenho conhecimento, eu oferto essas novidades, esses diferenciais, a gente consegue vender produtos com valor muito mais percebido. Eu há 2 anos, eu mudei a minha fala. Eu não falo mais valor agregado. Eu acho que hoje a nossa concepção é valor percebido. O cliente paga mais pelo valor que ele percebe. Se ele percebe que a esquadria é boa, que tem eficiência, que tem qualidade, ele tem uma percepção e essa percepção vai levar ele a desfrutar de pagar muito mais por isso. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar todos esses paralelos para a gente poder entender que a esquadria de alto padrão é um conceito que eu tenho que ter na cabeça. Eu tenho que mudar o meu conceito de vender, de ofertar, de instalar, de atender, de fazer um pós-venda. Eu tenho que levar isso muito a sério. Eu falo muitas das vezes dentro de treinamento, gente, vocês acham o pós-venda interessante? Todo mundo fala, acho, mas quem faz? Aí todo mundo cala. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eu acho que todo esse conceito para a gente poder entender essa tendência de mercado e o que a gente pode ofertar para o nosso cliente. Só digo uma coisa, o cliente está disposto a pagar muito mais do que está sendo ofertado hoje. Com certeza. E a gente tem percebido isso, né, Ricardo, em relação aos treinamentos. Nós temos feito inúmeros treinamentos em Cascavel e até nós adotamos agora, né? O Ricardo pode até explicar um pouco melhor, porque no início, quando nós começamos a dar os treinamentos, lá no início da parceria com a Perfil, nós fazíamos turmas maiores, Sim. justamente para poder abranger maior número de clientes e tal. Mas nós chegamos à conclusão que nós precisamos diminuir Sim. consideravelmente o número de pessoas dentro do treinamento Isso. para que a assertividade ou o aproveitamento seja muito maior. Acho que o Ricardo pode até abordar um pouco mais como que tem sido feito e tal, como a gente tem feito isso no nosso departamento técnico lá em Cascavel, né, Ricardo? Sim. O último treinamento que nós tivemos, por exemplo, nós fizemos de um sistema que se chama Cieros, né? Sim. É um sistema com uma bitola 50, mais robusto. E a gente, antes de dar o treinamento, nós fomos estudar o produto, cortar, montar, né, para ver o que dava certo, o que não dava, para a gente poder falar com propriedade na hora do treinamento. E a gente, durante o processo de cortar os protótipos lá, nós percebemos que é um produto, olha, não adianta ter sala cheia aqui. Sim. Porque é um produto com algumas umas particularidades maiores, tem que ter uma proximidade maior dele aqui. Então, ele, por exemplo, não vai poder vir no treinamento, ficar num celular, ficar atendendo o cliente, né? Porque às vezes ele vai lá 2 dias de treinamento e ele acha que vai acabar o mundo para ele. Então, o serralheiro, ele acha que o treinamento, não, poxa, isso eu já sei. Então, ele acaba não dando muito valor pro treinamento, né? Mas eu acredito que pro serralheiro, 2 dias para ele ter um treinamento, a gente também pega um pouco a parte de vendas, de argumentos. Enfim, aí a gente fez com uma turma menor e foi um show de bola, foi um sucesso, assim, porque a maioria que saiu dali saiu sabendo pelo menos executar o produto, a base, conversar com o cliente das diferenças, né? Então, se o serralheiro não treinar, ele vai ficar fora do mercado. Sim. Ele precisa ir no treinamento do Ricardo Câmara, sentar, ele precisa de um treinamento de venda. Sim. Ele tem que ter uma equipe de venda, porque antigamente, né, eu vim desse mundo do serralheiro, então antigamente a preocupação era só em fazer a esquadria. Isso, exatamente. Então muitas vezes chegava assim, uma má postura, Isso. né, de qualquer forma, com qualquer roupa, vamos dizer assim, e abordar um cliente, não ligava para isso e vou lá, eu estou preocupado em fazer a esquadria. Sim. Então assim, hoje ele tem que ter uma equipe de vendas treinada para poder abordar um cliente, um alto padrão. Você tem que ter um vendedor com uma postura, né? O próprio proprietário precisa ter uma postura diferente para poder fazer essa venda, para poder sentar com o cliente, discutir o projeto, discutir com o engenheiro, pelo menos ter propriedade de explicar para o engenheiro a diferença de uma 25, de uma 32, de uma 50, né? Porque todas têm limites, a 25 tem limite, a 32 tem limites, a 50 também tem seus limites. Ele tem que saber discutir isso, pelo menos o básico com
com o cliente dele, né? Porque a informação hoje é o que vai fazer a venda. A gente tem visto uma mudança, por exemplo, nós temos recebido mais o cliente final no showroom, o cliente final mesmo. Então, a gente percebe no cliente final que ainda há uma insegurança em relação ao serralheiro que está atendendo ele. Perfeito. Então, ele procura, né? Por exemplo, ele procura o sistema Croma lá na serralheria, aí o serralheiro senta com ele, explica algumas coisas. Não contente, ele vai lá no Forte, por exemplo, lá no showroom. Isso. E procura o produto e procura saber mais. Porque às vezes o serralheiro, às vezes ele tem o costume de desdenhar o nível técnico do cliente. Isso. E Que tá estudando hoje, né? que está estudando. Tá Então estudando. ele acha assim, eu não vou explicar sobre vedação, porque Isso. ele nem vai entender. Ele subestima muito isso, né? Exatamente. Então, se ele continuar subestimando a inteligência do cliente, que basta ele dar um Google hoje, Isso. já vai vir toda a informação, ele vai continuar perdendo venda. Isso. Então, se ele não sentar, primeiramente ele estudar, fazer um treinamento, mudar a postura, mudar a visão dele de mercado, se preocupar em realmente o que ele vai ofertar, né? Como o professor falou no início lá, não apenas vender, mas atender a especificação da obra, ele vai continuar perdendo venda. Nós recebemos esses dias um cliente, e aí ele fez uma venda do sistema Croma, executou a casa, e ele veio com um segundo cliente novamente no showroom. Aí ele falou assim, eu preciso construir um showroom, fazer. Eu falei, realmente você precisa, mas você já tem um pronto. Falei para ele. Ele, não tem. Eu falei, tem. É a casa que você executou. Sim. Também é o teu showroom. Isso aí. Se o teu serviço foi bem feito, é só levar o cliente lá. Até porque ele tinha comentado que era amigo desse primeiro cliente que... Eu falei, se foi bem feito, é só você levar o seu cliente lá, é o seu showroom. Sim, tá resolvido. Tá resolvido o E problema. vira uma prova real, né? Eu consigo levar o meu cliente. Eu até falo isso no treinamento de vendas: o seguinte, uma vez que você tem uma obra muito bem executada, você tem um cliente muito satisfeito. Esse cliente satisfeito, ele tem uma dívida de gratidão com você. E essa dívida de gratidão, o que ele faz? Que nós fazemos isso. Nós temos o prazer de indicar pessoas boas. E olha só que interessante, é muito comum você ser atendido por um serralheiro e esse serralheiro foi muito competente. Se alguém falar de serralheria próximo de você, você já vê o nome da pessoa. Essa pessoa, ela fica em primeiro lugar na sua cabeça. Então, se eu fiz um bom atendimento, uma boa entrega, um bom serviço, um bom resultado, esse cliente, ele tem o prazer de abrir a casa para eu levar um outro cliente. E eu até ensino uma técnica bem bacana em treinamento, o seguinte: quando você tiver nesse nível de entendimento que o teu trabalho tem que ser muito bem executado, você tem que entregar mais do que você promete, e você deixa essa porta aberta com o cliente, você leva o seu cliente lá, né? Pede autorização e leva o seu cliente lá. E quando você levar o teu cliente lá, pode fazer isso, qualquer serralheiro que tem realmente essa maturidade de estar fazendo uma boa obra. Sai um pouco de perto dos clientes e vai no carro pegar uma trena, pegar um caderno e deixa os dois clientes juntos para ver o que vai acontecer. O próprio cliente da casa vai vender a obra para ele. E vende, tá? Vende. Ele fala assim, olha, se você for fechar com o Ricardo, pode fechar porque é um cara muito competente. Minha obra não tive problema. O cliente faz isso, você não precisa combinar, isso é natural, já é do ser humano. Exatamente. Entendeu? Mas vamos também olhar pelos dois lados. Não deixa falha aqui não. Porque esse cliente também vai falar a sua falha. Então, assim, eu digo o seguinte: o trabalho de fazer bem feito é o mesmo de fazer mal feito. Então, se fizermos bem feito, a gente tem, como você bem disse aí, um showroom e temos um aliado comercial que é o cliente. Eu vou te falar que às vezes fazer mal feito dá mais trabalho. Dá fazer muito bem mais, feito tem que refilar. Exatamente. Esse ano, no começo do ano, nós tivemos, eu, Sueli, Nazir, tivemos visitando uma cliente ali em Balneário Camboriú. Um apartamento no centro, prédio pequeno e tal, no centro da cidade, que a mulher simplesmente não dormia, com problema de barulho de obra do lado e tal. E ela estava incomodadíssima com aquele barulho. Contratou um cliente nosso, o cliente foi lá e colocou uma janela da Croma na sala e uma janela no quarto dela, acho que na lavanderia. E aí ela fez questão, ela falou para o cliente, não, eu quero divulgar que o produto realmente funcionou e tal. Falou para o nosso cliente. Nosso cliente entrou em contato conosco, nós fomos lá, fizemos um vídeo e ela deu um depoimento todo emocionado legal, e tal. Né? E depois eu fui perceber, Ricardo, a esquadria tava com um fechinho concha, simples, as guias normal, rodaninha regulada, todas as escovinhas certinho,
fechava a janela, zerava o som. Então, a qualidade e o cuidado que ele teve de entender a necessidade da cliente e especificar o produto correto. Sim. Talvez ali ele poderia ter colocado, de repente, uma persiana, feito uma série de situações que talvez caberia para a obra. Mas aquilo que foi feito, a cliente ficou plenamente satisfeita. Foi bem feito e já atendeu muito bem. Quer dizer, ainda poderia melhorar ainda muito mais, né? Uma cremona e outros atributos que a gente tem. Mas o que você falou, ele fez bem feito. Então, se ele fizer bem feito, o sistema Croma, Ecoline e Aero, seja o que for, a gente vai ter um resultado muito grande. Sim. O grande problema é aquilo que a gente falou no início. Não adianta o produto ser bom e homologado. Ele precisa dessa base, do serralheiro que entenda isso. Do capricho, do Isso, cuidado, sim. daquele amor por aquilo que está sendo Exatamente. feito, né? E uma coisa que o serralheiro, né, principalmente o proprietário, ele precisa entender o seguinte. Num treinamento, por exemplo, né, o Ricardo Câmara está ofertando tem o treinamento de vendas, tem o treinamento parte de fabricação. Sim. Eu já mandei um funcionário lá. Então esse aqui, não é um funcionário. Quantos você tem? 15, 20? Toda a sua equipe já fez o treinamento? Isso aí. Porque eu entendo assim, ó, que desde a pessoa que serve o café até o proprietário, o básico todo mundo tem que saber. Perfeito. Do que a empresa trabalha, o que a empresa vive. Todo mundo passou pelo treinamento? Não, tem 5 que não passou. Manda os 5 Isso aí. para fazer o treinamento. Não, mas ele entrou faz uma semana, não tem problema. Ele tem que falar a mesma língua. Vai né? lá, faz Isso. o treinamento. Né? Não, esse aqui já tem 20 anos. Sim. Olha, então vai, porque ele vai lá, vai ter um network, ele vai ter um aprendizado, alguma coisa ele vai aprender. Sim. Ou ele vai mesmo ensinar, não tem problema, mas vai para um treinamento, se atualiza, vai para uma feira, busca novidade. E Ricardo, olha só que interessante você está falando. A gente encontra muito dentro dos nossos treinamentos o dono, mas às vezes não leva a equipe. E ele julga que ele vai pegar toda aquela informação e vai disseminar para a equipe. Ele não faz isso. Ele não faz. Não faz por várias coisas. Primeiro que ele não tem tempo e ele não tem nem didática para isso. E aí ele vai porque, não, eu prefiro ir do que mandar o meu colaborador. Eu vou usar aqui um cliente que vocês conhecem, a Domus, né, que é o Helder. Todos os colaboradores treinaram ou em consultoria, que eu fui na empresa dele, ou em treinamento prático, né? Todos os treinamentos. Olha só. Agora eu vou dizer uma coisa mais importante que aconteceu na Domo e eu presenciei isso. Eu estava um dia lá fazendo uma consultoria e eu fiquei numa sala do lado da recepção deles, do atendimento ali, comercial, e chegou uma senhora para poder ver o showroom dele. E eu não me recordo agora o nome da senhora que cuida lá do café e tal, da arrumação. Todos os vendedores estavam ocupados. E essa senhora, quando entrou para conhecer lá o showroom, essa senhora do café foi e falou assim: oi, bom dia, tudo bem? A senhora tem como aguardar um pouquinho? Porque já um dos vendedores já vão atender a senhora e tal. A senhora fica à vontade, quer um café, quer uma água? E eu falou em comercial, falou em técnico, meu ouvido está sempre muito apurado. Porque eu gosto de escutar como as pessoas atendem para ter uma certeza na minha cabeça. Eu atenderia desse jeito? Sim ou não? E se é bom, o que eu posso melhorar? E se é ruim, nunca vou fazer isso. Então eu fico tentando me colocar no lado daquele cliente. Então houve uma recepção muito calorosa, sendo uma pessoa que não é vendedora, que não é técnica. E ela falou assim: o que a senhora está precisando? Ela falou assim: esquadrias. Vem aqui dar uma olhadinha no nosso showroom. E ela falou assim: essa aqui é a porta do sistema Croma. Essa aqui é a porta minimalista. E eu falei assim: pô, a tia do café tá falando do sistema. Fantástico isso. Cara, Olha isso aí é exatamente. incrível. E eu ali fiquei calado, cara, mas eu fiquei congelado. E eu falei: eu quero escutar o que ela vai falar. Isso aqui é croma minimalista, isso aqui tinha croma minimalista, e falou do trilho calha, e tava Olha falando só. de os modelos dos tubulares, e mostrou lá o catálogo de perfil. Caramba, que fantástico. Eu falei: ela estudou. Ela estudou e a empresa deu treinamento para ela. A empresa não subestimou ela de ser apenas a moça que faz o café. Colocou ela na mesma sintonia da empresa. E naquele momento, ela já estava vendendo. Olha só. E aí, quando acabou, eu fui, chamei e falei assim: como que a senhora sabe de tudo isso? Ela falou assim: meu filho, todo dia eu tô aqui, os vendedores falam, eu fico ouvindo. E eu vejo que toda vez que eles falam isso, eles vendem. E eu falei: por que eu não posso também aprender para quando eu estiver ociosa? Eu falei: uma iniciativa dela. Aí eu fui, chamei o Helder e falei: cara, parabéns.
Eu vi aqui a senhora cuidando ali do café, com muita gentileza, vendendo esquadria. Olha só. De como, às vezes, profissionais da venda não estão Não preparados. consegue vender. De vez Entendeu? em quando ela faz café, mas eu De vez em quando eu falei assim, Helder, bota ela na venda e deixa o café, começa você a fazer o café e bota ela na venda. Então assim, tá ali. Então assim, mas o mesmo carinho que ela põe o café é o mesmo carinho que ela atendeu o cliente. Então isso é conexão, é o que você falou. É literalmente a empresa entender que todo o conjunto, todo o time tem que estar conectado com essa informação. Senão você fala uma coisa, eu falo outra, o cliente fica confuso e o cliente simplesmente recua. Ele não consegue ter segurança. Foi exatamente o que você falou desse atendimento. Então, acho que a segurança que eu, como vendedor, passo para o meu cliente, ela define drasticamente o resultado da minha venda. Ó, um detalhe muito importante. Teve um cliente que entrou em contato comigo e falou, pô, Ricardo, eu estudo com você, eu faço mentoria com você, eu dei um orçamento e eu não estou conformado. Eu fiz um orçamento de uma casa de altíssimo padrão e eu perdi. Eu falei, tá, mas para perder tem várias situações. Aí eu falei, vamos dar uma investigada. Que casa é essa? Ah, uma casa de altíssimo padrão. Nível desse cliente. Pô, um cliente com muito poder aquisitivo e tal. Tá, o que você vendeu para ele? Ah, eu vendi esquadria de alumínio acústica com o máximo de conforto, isso. Tá, onde é essa casa? Ele falou numa fazenda. Eu falei, fazenda? O cliente pediu acústica na fazenda? Aí ele falou, não, mas toda esquadria de alto padrão tem que ser acústica. Eu falei, não, peraí. Olha tá só. tendo um conflito aqui. O cliente que sai da cidade grande, que vai para a fazenda, o que ele mais quer ouvir é a galinha cantar. É o galo acordar ele de manhã cedo. É o passarinho cantar. E você vem falar de acústica que vai tirar todo esse som dele. A sua esquadria ficou com preço mais alto porque você focou na acústica e não na necessidade dele. Ele queria uma esquadria. As nossas esquadrias entregam acústica, mas talvez não precisava ser o nível que você colocou. Eu falei assim, sabe o que você esqueceu de fazer? Só de fazer a leitura do seu cliente. Seu cliente queria uma boa esquadria, você tinha uma boa esquadria e você botou a esquadria com valor mais alto, porque você entendeu que o mercado fala de acústica. A acústica é muito bom, mas tem situações que ela não precisa. Eu preciso sim, numa fazenda, estanqueidade, pressão de vento, resistência mecânica dos materiais. Mas na fazenda, se eu for para fazenda, eu não quero acústica. Entendeu? Deixa o bichinho cantar. Exatamente. Aí eu até brinquei com ele. Eu falei, olha, você tem que estudar o cliente num nível de entender até o seguinte, ele gosta disso, então você tem que entregar isso para ele. Aí eu dei um exemplo, eu falei, minha filha, uma vez, a gente reservou um Airbnb e na frente tinha uma árvore linda, toda florida e um passarinho cantando. Aí minha filha falou assim, nossa, pai, que coisa gostosa esse passarinho cantando. E eu pensei assim, eu quero ver ela falar isso amanhã. Fiquei quietinho. Ela é da cidade, meu amigo. Ela está acostumada a escutar barulho. Aí o passarinho cantando. No outro dia ela falou assim, pai, eu não tô aguentando mais esse passarinho. Aí eu pensei assim, essa é a cliente da acústica. Olha só. Essa precisava de acústica. Porque o passarinho foi importante só no primeiro dia. Então, assim, o que a gente tem que entender, brincadeiras à parte, é que o que o cliente quer de verdade? O que eu posso ofertar para ele? Se eu entender isso, é a chave que a gente vira para vender grandes obras e ofertar produtos muito acima do que a gente está só ofertando hoje. Se a gente olhar o nosso volume de venda, está na bitola 32. Pô, mas a gente tem 45, 50. Exatamente. Que ainda é muito escalável ainda e poucas pessoas estão olhando. Então a gente ainda pode subir muito mais essa régua aí do mercado tendo essa concepção. E um cenário assim que uma vez eu fui visitar um cliente e olha só que interessante. É um cenário que ainda é muito comum nas serralherias hoje. Então tem o serralheiro profissional, né? E isso foi fato, olhando lá. Então ele tinha o caderninho dos descontos, né? Aquele caderninho de desconto, que aquilo é sagrado, é a Bíblia dele. E ele guardava aqui. E eu tava no showroom do cliente, esperando ali para atender ele. E veio um cliente, né? O cliente final. E, olha, eu tô construindo uma casa assim, assado, e explicou mais ou menos o projeto ali pro cliente. E o proprietário falou, olha, eu não sei se a gente consegue te atender. Se consegue. Aí ele foi e falou com o serralheiro. Olha, dá pra gente fazer isso aqui e tal? Não, isso aí eu não faço. Isso aí eu não corto, isso aí eu não sei. Aí ele retornou pro cliente e falou, olha,
você não quer fazer nessa esquadria aqui, que tá no showroom, vai te atender também e tal. Ele, olha, eu vou pensar. E ele saiu, Sim. ou seja, ele perdeu, Ele por perdeu. quê? Porque ele tá refém. É. Vou pegar no pé do serralheiro um pouco, refém do serralheiro, Sim, sim. que fica bitolado só naquilo que ele Naquilo sabe ali. fazer. Exatamente. E olha, quase 20 anos de profissão ali, o profissional. Então, assim, ele vai para um treinamento, ele não Sim. quer fazer, então pega uma outra pessoa, vai Sim. fazer um treinamento, procurar. Ou seja, um mercado hoje que oferece tantas opções de esquadrias, simplesmente ele perdeu a venda ou Sim. deixou de fazer uma proposta, Isso. simplesmente porque ele ficou refém daquele serralheiro que só sabia fazer aquela linha. Exatamente. E muitas vezes esse cliente, o cliente final viaja para fora do Brasil, faz viagens internacionais, vê produtos muito acima do que se oferece Isso. habitualmente aqui no Brasil, ele volta e não são todas as empresas que estão preparadas, né? Agora a história da senhora do café vai gerar um belo de um corte, hein, Ricardo? Maravilhoso. E isso retrata o quanto que as empresas elas precisam investir no time, na parte de treinamento, e também reforça o quanto que o profissional tem que parar de perder esse medo. Eu treino e ele vai embora. Se ele for embora melhor, tá maravilhoso. Porque você vai ter um concorrente também fazendo uma esquadria melhor, que vai poder... Porque eu digo o seguinte, todo mundo que sobe o nível, sobe os custos. Não existe a possibilidade de subir nível sem subir custo. Então, se eu subir nível, eu tenho que subir custo. Então, começa a ficar uma concorrência leal. Porque uma coisa é você trabalhar com produto onde você faz de qualquer maneira, e outra é você trabalhar com ferramentas de qualidade, que nem a pranchetinha do serralheiro aí com a folguinha, tá? Mas tem o software fazendo isso. Se ele está com software, ele tem lá o software que poderia ter feito essa obra. Eu digo o que aconteceu aí, Ricardo. Ele não perdeu o cliente, ele desvendeu. Eu nem sei se existe essa palavra, mas vai existir agora no dicionário. Vai. Desvendeu, porque o cliente veio para comprar. Sim. E ele simplesmente fez o favor de mandar o cliente embora. Se o cliente falou, vou pensar, ele acabou de abrir uma interrogação na cabeça do cliente, tipo assim, ele não está preparado para receber meu dinheiro. Esse cliente Exato, Não volta. não volta. E se ele pegar um cara na esquina ali, com uma estrutura muito menor, e que tem conhecimento técnico e comercial, leva essa venda. Fácil. E para Ou esse pelo daí- menos a disponibilidade de dizer assim, olha, nunca fiz, Sim, Exato. mas eu vou buscar informação, isso. vou buscar saber se nós temos possibilidade de te atender e te dou uma resposta. Sim, exatamente. Pelo menos o interesse de buscar sair da isso, caixa, né? né? Isso Sair aí. da, pensar fora Porque não é vergonha, né? Eu não sei, não sabemos tudo. Né? Temos que buscar informação. Senta na frente do cliente, numa situação como essa, traz Sim. o cliente, mostra, tenta, de alguma forma, como você falou, né, Ricardo? Tentar, de alguma maneira, reverter isso, ou, enfim. Mas tem uma questão, Ricardo, que a gente tem discutido muito também, quando nós falamos de alto padrão, minimalismo e tal, que tem preocupado muito são a questão das cópias, que tem Sim. vindo muito forte, porque quando a Perfil é uma empresa desenvolvedora de produtos, então ela vai lá, testa, cria o produto e tal. Sim. Então tem esse risco também. Quer dizer, não, eu trabalho com produto de alto padrão, mas eu estou comprando da Aluforte, Isso. que trabalha com produto testado, homologado, certificado, produto que realmente vai atender a expectativa final, né? Porque, óbvio que uma esquadria não normatizada bem feita funciona, mas você não está atendendo às normas. É o segundo assunto que eu queria puxar agora aqui, Ótimo. terceiro assunto, enfim, para a gente falar a respeito um pouco sobre normas. Algo rápido, mas muito Sim, muito sim. importante, né, Ricardo? Você tem feito lá em Cascavel um trabalho também bem interessante nesse sentido, fez já com o Sinduscom e tal, na questão das normas técnicas, né? Fala um pouquinho para nós aí sobre isso. Olha, nós tivemos um convite para dar uma palestra no Sinduscom e tinha 35, 40 entre engenheiros e arquitetos presentes e tinha mais pessoas online. Se eu não me engano, deu quase 200 e poucas pessoas. E aí eu coloquei lá os sistemas, né, da Perfil para estar apresentando, porque na minha cabeça era uma tarde e eu pensei, bom, vai dar tempo de falar de quase todas as linhas, Gradline, Ecoline, Chroma, né, Aeros, guarda-corpo, né, enfim, a fachada EcoStick. Falei, vai dar tempo de pensar. Nós ficamos mais de 1 hora falando só de guarda-corpo. Nossa. Só de guarda-corpo. Uma necessidade, assim, impressionante como eles não tinham a informação mesmo. Isso. Tá?
até sabiam que existia uma norma, mas não sabia assim. Aí a gente, é claro, né, apresenta alguns vídeos bem convincentes, Sim. né? E então foi assim, quase uma hora falando só de guarda-corpo, só de norma, só de guarda-corpo com e sem fechamento de sacada, as diferenças, né? Falando que o guarda-corpo é um item de segurança, que não se deve ser instalado de qualquer forma, de qualquer profissional, né? Muitas vezes aquele chumbador já nem vai atender aquela especificação, você já tem Exatamente. que ter o auxílio de um aço. E foi desenvolvendo ali, eu falei, olha, impressionante assim a carência, né? E claro, o pessoal com sede. Então eu penso Sim. assim, não é porque eles não querem, é porque falta a vontade realmente de quem entende do assunto Sim. explanar, explorar, falar, olha, você entende desse assunto? Não, então eu vou sentar com você, vou explicar. E a maioria deles, a maioria, parece que combinaram. Falaram assim, o meu serralheiro não falou sobre isso. Isso aí. Fulano me atende, nunca ele me disse sobre isso aqui. Mas assim, foram várias falas, falaram, olha, nunca ele falou isso, eu vou ter que ligar para ele. Tanto que teve uma situação de uma construtora lá, falou, eu vou ter que trocar todos os meus pontaletes, porque Tudo tá errado. tudo fora de norma. Eu não vou ofertar pro meu cliente, né, sabendo, agora eu sei, Sim. entendeu? Agora é diferente. Então agora eu sei, agora eu vou fazer o correto. Antes eu não fazia porque eu não sabia, porque eu não tinha a informação. E olha só, Ricardo, que interessante. Você está falando de um grupo muito importante para a gente, que são a ponta da lança do que a gente precisa hoje em termos de arquitetura, engenharia. Sem essa informação, a gente está levando essa informação e a gente ainda está sentindo falta do profissional ainda também vir buscar mais essa informação. E olha que coisa interessante, vocês têm um departamento técnico e comercial. Vocês trabalham com o sistema da Perfil homologado. Vocês conseguem dar a base técnica e comercial para o serralheiro. Ou melhor, vocês ensinam eles dentro de casa. Então você consegue formar esse profissional a ter argumentação das duas pontas, técnica e comercial, que para mim as duas não conseguem trabalhar separadas de hipótese nenhuma. Não adianta eu falar, o Ricardo é técnico. Esquece, ele é técnico e ele é comercial. Ele é mais técnico e você é mais comercial. Exatamente. Mas sempre seremos técnicos e comerciais. Sim. Então, assim, hoje a Aluforte dispõe de uma estrutura técnica e comercial muito forte, pelo fato de trabalhar com o sistema, tá, homologado. E aí a gente vem pela questão dos produtos que são linhas de mercado e são cópias. São bonitos, são aplicáveis, são interessantes, são tentadores em propostas, às vezes, comerciais, mas não se fala da parte técnica. Não se fala da parte de responsabilidade. Aí temos que lembrar com o serralheiro o seguinte, ele é o responsável por aquilo que ele está fazendo. Ele vai responder por aquilo dali. Então, assim, hoje a norma técnica está muito mais difundida em termos de quem é a responsabilidade. Quem que vai pagar essa conta no final? Não pensa que é o consumidor final, que esse não paga. Esse está isento de tudo isso, porque ele é o leigo da história. Então, assim, quando você for definir, né, o serralheiro que está nos ouvindo, um sistema, tem que entender o seguinte, não escolha esquadria, escolha sistema. Perfeito. E tem que entender o seguinte, é sistema mesmo ou só está com o nome de sistema? Ele é homologado? Ele tem uma base de técnica por trás? Ele tem uma responsabilidade por trás? Se está dentro desse jogo, aí vale a pena a gente começar a encarar. Porque senão a gente vai começar muito a ver os profissionais se perdendo por perfis bonitos, lançamentos Exatamente. faraônicos e propostas mirabolantes que na hora que ele bate com o problema, não tem ninguém para ajudar ele. Ele está sozinho. Então, por isso que a gente tem que entender dessa parte de norma técnica e sistema de fato que a gente está trabalhando. E isso vocês fazem com maestria, tanto na parte comercial quanto na parte técnica também. Maravilha. Ricardo, o tempo está acabando. Já? O assunto está muito Tá gostoso. muito bom, né? Vamos ter que marcar mais um agora para dar continuidade no assunto. Segunda parte. Mas, em nome da Aluforte, quero agradecer a tua participação Sim. conosco. Ricardão, parceiro, nosso departamento Obrigado. está conosco aqui também. Quero agradecer vocês Sim. e quero agradecer você, amigo, que nos acompanhou até agora. Fazer um convite especial, vem conhecer o nosso showroom aqui em Santa Catarina. Nós estamos aqui na região metropolitana de Florianópolis. Cascavel, temos um showroom todo preparado, com sistemas Croma, tem sistema Eros, tem sistemas de alto padrão, todos
o departamento comercial preparado para te atender lá. Nós temos um centro de treinamento todo equipado para treinamentos teóricos, práticos. Nós temos um departamento técnico todo preparado também com equipamentos, com software para poder instruir e especificar o produto adequado para a sua obra. Então, vem nos fazer uma visita e espero você no nosso próximo AluCast. Forte abraço!